Desde o início do ano, Juan Guaidó tem sido um dos nomes de maior destaque da oposição venezuelana no mundo. Do dia 20 ao dia 26 de janeiro, justamente quando aconteceu esse episódio da autoproclamação, ele foi um dos nomes mais procurados no Google. No entanto, agora a gente acaba de receber essa notícia de que oposição e governo começam a dialogar na Noruega. Mas quem é essa oposição venezuelana? Não é só o Guaidó, que é a pessoa que a gente conhece? Não, na verdade não. A oposição ela é muito heterogênea. Hoje ela está aglutinada numa aliança eleitoral chamada MUD, que é a Mesa de Unidade Democrática, que reúne 33 partidos opositores. Juan Guaidó é membro da chamada Geração de 2007, que foi um grupo de jovens opositores que foram financiados pelos Estados Unidos para ter uma formação no exterior. Ele viajou para a Sérvia para estudar na Canvas, que é uma think tank, um tanque de pensamento, financiado pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA. Mais tarde, ele foi, junto com Leopoldo López, para Washington para receber um novo treinamento de ex-diretores do Fundo Monetário Internacional. Foi então depois disso que ele vem para a Venezuela e começa a ter uma vida como parlamentar opositor. Henry Ramos Alupe é membro do partido Ação Democrática. Ele é político há mais de 20 anos, um típico social-democrata. Ele foi o primeiro presidente da Assembleia Nacional nessas últimas eleições, que em 2015 a MUD, essa aliança da oposição, venceu a maior parte das cadeiras e fez um rodízio entre os principais partidos para ocupar a presidência. E o Ação Democrática foi o primeiro. No entanto, em julho de 2018, ele rompeu com essa aliança justamente por acreditar que a oposição estava tomando um caminho muito radical. O Leopoldo López é representante da oligarquia nacional venezuelana. Ele iniciou a vida política no Partido Primeiro Justiça, mas logo depois fundou o Voluntad Popular. Nos anos 90, ele estudou economia em Ohio, nos Estados Unidos, quando também foi assessor da PDVSA. Nesse período, a mãe dele era uma das principais diretoras da estatal venezuelana. Ele cumpre prisão domiciliar há 4 anos por ter sido responsável pela morte de 13 pessoas nas guarimbas, que são esses atos violentos, de 2014. No entanto, no passado 30 de abril, nessa última tentativa de golpe, ele foge dessa prisão domiciliar justamente para tentar dar um golpe junto com Juan Guaidó, e agora ele está na Embaixada da Espanha justamente para poder fugir da justiça venezuelana. O Júlio Borges também é um dos fundadores desse Partido Primeiro Justiça, que foi fundado com verbas desviadas da PDVSA, justamente pela mãe do Leopoldo López, que era diretora da empresa nesse período. Ele foi apresentador de TV na RCTV, que era um oligopólio de comunicação aqui na Venezuela similar à Globo, que teve a sua concessão vencida nesse período do governo Chávez e não foi renovada, justamente porque fez parte de uma lei de democratização de meios que o Chávez aprovou. Júlio Borges foi um dos principais defensores das sanções contra a Venezuela em 2014. Nesse período, ele viajou para os Estados Unidos e também para a União Europeia pedindo que esses países implementassem um bloqueio contra a Venezuela. Nessa época também ele foi um dos principais defensores de que a Organização dos Estados Americanos, a OEA, expulsasse a Venezuela. Ele foi o segundo presidente nesse rodízio da MUD na Assembleia Nacional. Nesse período, ele também foi o líder da oposição nas mesas de diálogo de negociação que aconteceram na República Dominicana. Logo depois, ele também foi um dos principais articuladores da criação de um certo Estado venezuelano paralelo na Colômbia, que é onde ele vive atualmente. Hoje, ele é o representante dessa ala nomeada pelo Juan Guaidó no Grupo de Lima, onde mais de uma vez também pediu que esses países usassem a força contra o governo do Nicolás Maduro. Maria Corina Machado também é uma representante desse empresariado nacional venezuelano. No entanto, ela é a única mulher da oposição venezuelana que tem um nome de abrangência a nível nacional. Ela faz parte do movimento Vente Venezuela. Em 2002, que foi o mesmo ano do golpe contra o presidente Hugo Chávez, ela criou a ONG Súmate, que tinha o propósito de promover uma reforma eleitoral sob a justificativa de que o CNE, o Conselho Nacional Eleitoral Venezuelano, era fraudulento. No entanto, a justiça venezuelana nunca reconheceu a legitimidade desse Conselho Nacional Eleitoral Paralelo e da ONG da Maria Corina. Em 2010, ela foi eleita deputada e mais tarde, em 2014, ela foi uma das organizadoras das guarimbas junto com o Leopoldo López. Henrique Capriles também é um dos fundadores desse Partido Primeiro Justiça, que além de ter sido criado com verbas da PDVSA, também comprovadamente é financiado pela USAID, que é uma agência de cooperação dos Estados Unidos. Durante muitos anos, ele foi um dos nomes de maior destaque da oposição nas disputas eleitorais aqui na Venezuela. Inclusive, nas primeiras eleições que o Nicolás Maduro disputou a presidência, ele também foi candidato à presidência pelo setor opositor. Além disso, ele venceu as eleições como governador do estado Miranda contra o Diosdado Cabello, que atualmente é o presidente da Assembleia Nacional Constituinte.
Foi justamente em 2014, quando a oposição organizou as guarimbas, que esse setor mais extremista, de uma extrema-direita, que é representada, entre outros partidos, pelo Voluntad Popular, começa a ter mais protagonismo nacional. Então não, o Juan Guaidó não é necessariamente o líder da oposição, senão agora o nome mais em destaque, talvez até pelas suas relações e pelo apoio que ele recebe dos Estados Unidos. Agora, o avanço dessas mesas de diálogo na Noruega vai depender da capacidade de negociação de ambas as partes.